Oi, sou a Elvira M. Martins, pós-graduada em Psicologia Transpessoal e autora deste livro Eu, Criador da Minha Realidade. Decidi gravar o meu livro em áudio, principalmente para atender as pessoas que, por algum motivo, não têm acesso à leitura, mas que gostam de uma boa mensagem. Segunda parte. Capítulo 5. A celebração da vida. Cada momento é único, raro, maravilhoso, digno de comemoração, com roupas novas, com as melhores louças e na melhor sala. Normalmente somos muito contidos no nosso dia a dia. As comemorações ficam para depois. Até reservamos objetos, roupas e ambientes somente para momentos especiais. Conheci uma pessoa que guardou as melhores louças para usar num desses momentos especiais. E esse dia nunca chegou enquanto ela estava viva. Depois que ela se foi, os filhos consideraram os objetos sem importância e resolveram doá-los para os empregados. Sei de outro caso de uma pessoa que mantinha um apartamento só para guardar os objetos de estimação. Depois que ela faleceu, a família desfez-se deles por considerá-los inúteis. Outra senhora construiu uma sala enorme com móveis caríssimos e que, enquanto os filhos eram pequenos, nunca os deixou usá-la. Era o ambiente que ela havia projetado para os filhos namorarem. Antes mesmo de os filhos chegarem à adolescência, tiveram de vender a casa por questões financeiras. Há outros ainda que têm o costume de guardar a melhor camisola, o melhor pijama para usar quando forem hospitalizados. Quando as suas ações forem realizadas de modo consciente, você tem muito para comemorar, para agradecer, para celebrar. Cada momento da sua vida é único, raro, maravilhoso, digno de comemoração, com roupas novas, com as melhores louças e na melhor sala. Para que deixar para depois? A vida é uma constante celebração. Capítulo 6. A chave do meu coração. Ao assumir o controle da sua própria vida, você se sente dono do seu destino. Nessa reflexão, vamos utilizar o coração como símbolo de nós mesmos. E que esse coração tem uma porta, e que para alguém entrar será preciso a nossa permissão. Isso mesmo, cada um permite se quiser. Ninguém pode nos afetar positivo ou negativamente por meio de palavras e atitudes sem a gente permitir. Outro dia encontrei uma pessoa que não a via há 3 anos. Ao cumprimentá-la, perguntei-lhe como estava. Ela respondeu-me, levando. E eu então perguntei, como levando? E ela disse-me, levando a vida. Ficamos conversando umas 2 horas para me contar o que estava acontecendo. Falou-me que estava separada havia 1 ano, mas que o ex-marido ainda controlava tudo, as correspondências, as mensagens, os telefonemas e até os locais que ela frequentava. Como assim? Será que ele levou a chave do coração dela? Assim como essa senhora, outras tantas pessoas perderam ou entregaram a chave do seu coração para terceiros. Às vezes são várias cópias. Uma está com o marido, outras com o filho, irmão, irmã, nora, etc. Enfim, são aquelas pessoas que perderam o controle da situação. Os outros mandam e desmandam na vida delas. Por exemplo, o marido maltrata a esposa, o filho cobra roupa limpa, comida na mesa, dinheiro para sair. A nora diz que ela não educou direito o seu filho. E agora ele é um homem mimado e um péssimo marido.
E essas pessoas sofrem por tudo, sentindo-se vítimas, culpadas, dominadas por todos. E com quem está a sua chave? Será que você não sabe mais? Então troque a fechadura. E quando acontece essa troca, quando você aprende a dizer não, a colocar limites, a exigir respeito e reconhecer o seu próprio valor. Não tenha medo. Com essa postura, você não vai perder o amor de ninguém. O que pode acontecer a princípio é um estranhamento por parte das pessoas que até então lhe usaram. Não espere os outros mudarem. Tudo ao seu redor vai mudar a partir do momento que você tiver uma nova postura, mais determinada, mais serena, mais feliz, mais dona dos seus sentimentos e das suas atitudes. Capítulo 7. A educação de nossos filhos. Cada um carrega dentro de si a capacidade de se recriar a cada dia numa versão melhor de si mesmo. Quem ama, deixa o outro livre para fazer suas próprias escolhas. Sente necessidade de abordar esse assunto depois de ouvir tantas pessoas se sentindo culpadas pela forma como educaram os filhos. Ou seja, avaliando o resultado da educação pelo comportamento de seus filhos hoje, muitos pais vivem repetindo a velha pergunta: onde foi que eu errei? Além disso, ainda desejariam, se fosse possível, voltar atrás e começar tudo novamente para fazer tudo de forma diferente. Então, sugiro que, em vez de olhar para trás, que você olhe para o presente e a cada momento faça aquilo que ainda pode ser feito agora. Acredito que em cada momento cada um deu o seu melhor para educar seus filhos. Cada um tentou passar para eles os valores e as crenças que pautavam sua vida e que consideravam 100% verdadeiros. Quando meus filhos eram adolescentes, tínhamos uma academia e muitas crianças e adolescentes frequentavam aulas de natação. Muitas vezes as mães me diziam: não sei mais o que fazer com os meus filhos. Elvira, me dá a receita. Mal sabiam elas que eu também estava apelando para tudo quanto era santo para saber educar os meus. Então lhes respondia que não tinha nenhuma receita pronta e que cada um precisa buscar os melhores caminhos com a ajuda de livros, educadores, psicólogos, etc. Na adolescência, minha filha me disse que não queria ter filhos porque não saberia educá-los. E eu respondi a ela que cada um passa para seus filhos, por meio de palavras e atitudes, seus valores morais e éticos, o respeito, a solidariedade, a honestidade, enfim, o ser alguém. E se mais tarde o filho achar que alguma coisa está inadequada, ele muda. Pelo menos foi o que eu fiz com os meus. Quando eles estavam com idades entre 18 e 25 anos, disse-lhes se achassem própria para os dias de hoje a educação recebida, poderiam mudar tudo. E, se depois achassem que eu tinha razão, pelo menos em algum aspecto, poderiam retornar. A meu ver, cada um tem a capacidade de se recriar a cada dia numa versão melhor de si mesmo. Portanto, não existe razão para os pais se sentirem culpados, a não ser os que foram relapsos. E tampouco há razão para os filhos colocarem a culpa nos pais. Achar culpados não contribui para a nossa evolução. Se não está bom, busque novos caminhos. Todo dia é uma nova chance, um novo recomeço. Todo instante é uma possibilidade nova. Enquanto você buscar culpados, perderá tempo, perderá a oportunidade para fazer algo novo e melhor.
Mas aproveitando o tema, convido a todos para uma reflexão sobre as nossas incoerências entre palavras e atitudes. Não dá mais para continuar com essa falta de coerência em que o discurso aponta para uma direção e os atos para outra. Será que vamos continuar colocando a responsabilidade de um mundo melhor nas costas das crianças? Mas quem educa as crianças? Quem vai servir de inspiração para elas? E não adianta delegar toda a tarefa para a escola. Muitas vezes, no que a escola se dedica para educar, os pais mediocremente acabam destruindo. Por exemplo, na escola as crianças têm palestras sobre cuidados com o meio ambiente e em casa assistem os pais jogando lixo todo misturado, sem separar o material para reciclagem. Na escola, as crianças têm palestras e atividades sobre as leis de trânsito. Aí vão viajar com os pais e assistem ao pai ou à mãe desafiando as leis de trânsito em vez de obedecê-las. Para os filhos, os pais dizem que o álcool faz mal. No entanto, quando vão em uma festa, enchem a cara e depois ainda saem dirigindo, colocando em risco a vida deles e a dos próprios filhos. Bom, o que eu citei são apenas pequenos exemplos para ressaltar que só o discurso para os filhos é pouco. Os filhos convivem conosco e buscam referência em nós. Eles costumam conferir se nossas ações estão de acordo com o nosso discurso. Aqui vale a pena citar uma frase que serviu de lição para mim. Seus atos falam tão alto que nem ouço suas palavras. A responsabilidade da construção de um mundo melhor começa por nós, adultos, que estamos à frente das crianças como referência. Enquanto meus filhos ainda estavam em casa, eu dizia: aqui vocês têm palavra e exemplo. Outro aspecto interessante a respeito da educação dos nossos filhos é a consciência de que os filhos não são nossas posses. Eles passam por nós, mas vai chegar a hora em que eles precisarão fazer suas escolhas pessoais e que, para tanto, além de sair de nossas casas, ainda poderão ir morar bem longe de nós. Como terapeuta, ouvi muitas queixas, tanto de pais quanto de filhos, da dificuldade de fazer essa ruptura, quando na verdade nada é rompido. Tudo é uma continuidade, uma sequência natural da vida. São apenas ciclos que se fecham e outros se abrem. Muitas vezes já foi dito que os filhos não são nossas posses e que os criamos para o mundo. Chega uma hora que eles vão alçar o seu próprio voo. A maioria dos pais gostaria de ter os filhos sempre por perto, mas os pais vão concordar comigo que é melhor a gente ter os filhos longe realizados do que perto e frustrados.